dessa também guerra de narrativa sobre o reconhecimento dos grupos faccionados brasileiros, CV, Comando Vermelho, lá do Rio de Janeiro, IPCC de São Paulo, claro, com atuação no Brasil e no mundo, como grupos terroristas. Essa também é uma decisão do governo americano que surge logo depois da visita do Flávio Bolsonaro ao presidente Donald Trump, ao J.D. Vance e ao Marco Rubio. Coincidentemente ou não, em relação também ao tarifaço, tem essa mudança, essa visão que se concretiza. A gente já tinha a expectativa e realmente se concretiza. E aí, agora, né, avançando nos dias, a gente tem o governo brasileiro falando mais enfaticamente dos seus medos, né, dos seus receios em relação a essa definição, e o presidente Donald Trump dizendo que é um absurdo o Brasil pensar sobre isso, ou dessa forma, né? Se o governo Trump tivesse ouvido mais o governo brasileiro, né, porque o presidente Lula, quando na sua visita ao Trump, ele destacou a importância da cooperação, da inteligência, que já ocorre entre Brasil e Estados Unidos, para o combate a essas organizações criminosas, que de fato o governo brasileiro também quer, né, enfim, não só combatê-las, como bloquear, enfim, asfixiar financeiramente essas organizações. Então, o combate a essas organizações, ela não se dá apenas com combate direto, né, nas ruas, enfim, apreendendo as armas deles, enfim, prendendo seus líderes, uma delas, as duas, né, os seus principais líderes estão, os seus maiores líderes, podemos dizer assim, ou aqueles que estão no comando, que estavam até recentemente no comando, eles estão em presídios federais. E o governo brasileiro também fez uma operação usando, né, as Forças Armadas entre Rio e São Paulo para tentar controlar melhor a área, a região ali, sobretudo o mar, né, o litoral desses dois, tanto Brasil, desculpa, tanto Rio de Janeiro como São Paulo, para poder asfixiar e apreender, né, o comércio, o fluxo de armas que vão para São Paulo e Rio de Janeiro, dali se distribui, né, boa parte deles. E do lado dos Estados Unidos, essa busca, né, de, enfim, apressada, não sei, né, não sabemos bem o motivo, de classificá-las como organizações terroristas, e isso as coloca numa outra estratégia, dentro de uma estratégia para os Estados Unidos, que leva a essa declaração do Mauro Vieira, né, o ministro das Relações Exteriores do Brasil. E aí tem um ponto importante: o Brasil, como nós vimos, já a Polícia Federal vinha desenrolando, enfim, desenvolvendo investigações, né, já de mais tempo, sobre algumas dessas figuras, até que foram sancionadas, né, figuras não, desses criminosos, né, que foram sancionados pelos Estados Unidos e que acabaram atrapalhando, em parte, as investigações no Brasil. Então, o que o Brasil busca é fortalecer, né, e até ampliar mecanismos, né, de cooperação no campo da inteligência, das investigações, enfim, do rastreamento do dinheiro, sobretudo, entre os dois países, e que são operados por essas organizações criminosas e até inovações financeiras que, porventura, venham a ser utilizadas por eles. Então, do lado brasileiro, eu creio que o receio faz sentido, porque o Brasil sabe que em outros países da região, os Estados Unidos acabaram, por mecanismos como esse ou parecido, tendo ingerência na política do país. Ô, professor, é, no Brasil teve muita gente que ficou receosa com essa questão da intervenção militar, da influência militar aqui também, por causa do começo do nosso ano. Um país que faz fronteira com o Brasil teve um ataque americano para a captura do presidente do país, do ditador Nicolás Maduro. Foi levado para os Estados Unidos e lá vai ser julgado. Aí, meses depois, essa mesma Venezuela, que antes mesmo da captura do Nicolás Maduro já sofria aí anos de crise política, também por causa da existência do Maduro, crise econômica e uma devastação ali na sociedade, né, para os venezuelanos. Meses depois disso tudo, dois terremotos
talvez seja certo e pontual a gente dizer que termina de devastar a Venezuela. Então, eu queria te ouvir também, já fazendo esse paralelo, né, de um país muito próximo nosso que sofre uma intervenção militar dos Estados Unidos, mas aí para te ouvir sobre a Venezuela agora, né? Nem aí, o paralelo só serviu como gancho, mas queria te ouvir sobre a Venezuela. O país está chegando a quase 4 mil mortos. A ONU diz há 2 semanas que 50 mil pessoas estão desaparecidas. A Venezuela não crava muito esse número, mas a gente já sabe que mais de 30 mil pessoas estão desaparecidas. Ou seja, esse número de mortos pode ser assustadoramente muito maior do que 4 mil que está chegando. Um número gigante de desabrigados em um país que já sofria muito com diversos problemas estruturais. Professor, queria te ouvir sobre a perspectiva de talvez a gente não saiba o tamanho ainda exato da devastação para a Venezuela e como esse país vai se reconstruir, professor, já vindo de uma onda muito grande de devastação. Natália, você descreve bem, né, o cenário, uma tragédia muito grande que se abateu sobre o povo venezuelano e que o que eles precisam nesse momento é de solidariedade. E o que nós vimos é que os Estados Unidos é, pouco ou nada ajudaram, né, até esse momento. E que o principal ponto, me parece, é que as sanções que ainda estão sobre a Venezuela, que pesam sobre a Venezuela, elas precisariam ser retiradas, né? E essas sanções, a retirada dessas sanções pode abrir caminho até para acesso a determinados fundos que a Venezuela pode, nesse momento, vir a utilizá-lo, né? Se não todo ele, mas boa parte dele, para socorrer e salvar a população venezuelana. Também a infraestrutura do país, que já vinha castigada, né, nas últimas 2 décadas, e, sobretudo, também por conta da imigração, né, a saída da população, ou seja, imóveis sem manutenção ou construídos mesmos sem estarem adequados até mesmo enfim, para o solo, né, como se diz, na região, as questões geológicas, né, enfim, porque ali é uma região que está sob risco de terremotos. Agora, o fato é que nós estamos vendo as imagens que vêm da Venezuela e a ajuda internacional, infelizmente, não na medida da necessidade dos venezuelanos para conseguir, quem sabe ainda, resgatar mais pessoas ainda com vida, né? Então, as cenas são dramáticas, a dor é imensa e o sofrimento idem. Exato. 2 brasileiros, né, mortos. A gente entrevistou aqui a sobrinha do pastor, que era missionário. Uma entrevista super triste, da dificuldade também da família conseguir a volta do corpo, mas pelo menos essa família conseguiu, né? A gente também está falando aqui de um número gigante de venezuelanos, talvez de famílias de outros países, assim como a gente teve brasileiros mortos, que talvez não consigam enterrar os seus familiares, justamente porque vão ficar muito tempo embaixo dos escombros e tem toda essa dificuldade. Professor, a gente vai continuar falando de Estados Unidos, mas começando pelo Irã.